Olá, eu sou a Ana Traim, psicóloga e mãe indoor. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre como eu enxergo a Peppa Pig. Todo mundo de alguma maneira já ouviu falar nessa porquinha. Peppa Pig é uma porquinha de 5 anos que tem um irmãozinho chamado George, de 2 anos, e que tem o papai e a mamãe Pig. Esse é um desenho que costuma cativar principalmente crianças pequenas, nas idades entre 1 e 3 anos mais ou menos. E alguns dos motivos para cativar a criança pequena são esses. O desenho é feito com uma história geralmente simples, com 6 minutos de duração cada episódio, em média. As cores azul, vermelho, amarelo, laranja, rosa, verde, essas parecem ser cores bastante simples e que apelam de uma maneira positiva para as crianças. Os traços do desenho parecem ser simplificados, inclusive com uma certa invasão de um traço dentro do próximo formato. Então tem esse leve jogo de lembrar um desenho que foi feito por uma criança, inclusive. Me parece ter um contraste nesse desenho entre formatos arredondados e formatos de traço, um formato mais reto. O formato arredondado conversa mais com a criança mais nova. Existe uma teoria que foi formulada por Lorenz e que fala do Kindchenschema. Objetos, animais, pessoas, bebês com formatos arredondados apelam mais para os olhos humanos, para o cérebro humano e despertam no cérebro humano uma vontade de cuidar. Então, o Kindchenschema, ele já é explorado em muitos desenhos, inclusive já participa do marketing infantil faz muito tempo, de uma teoria que pode influenciar positivamente sobre o maior consumo de objetos de forma arredondada. Mas o desenho da Peppa não me parece corresponder totalmente a esse Kindchenschema. Ele tem partes do rosto, por exemplo, que são arredondadas e fofinhas e bonitinhas, mas ele também está contrastando com um traço simplificado que mais ou menos invade e estraga um pouco esse Kindchenschema. Então ele não é completamente perfeito dentro desse olhar do Kindchenschema. Geralmente cada episódio desse desenho confronta um ou mais personagens com alguma situação de experimentação, seja num acampamento, seja numa excursão da escola, seja no jardim do Vovô Pig, seja no quintal de casa, num dia quente. A história vai se desenvolvendo ao redor dos personagens e ao redor do jeito de cada personagem se envolver com aquela situação, que fica de uma maneira muito fácil de traduzir para a criança o que está acontecendo. Após cada fala de personagem, há uma pequena pausa. Isso dá tempo para a gente conseguir entender o que foi dito. Inclusive por conta dessas pausas e de uma fala simplificada, é que ele também é próprio para crianças menores. Existem muitos elementos da natureza que acabam entrando nos desenhos. A gente conhece o lado do Vovô Pig, de ser um jardineiro, de plantar, de se haver com a sua horta, de construir um espantalho com as crianças, isso vira uma atividade lúdica também. Tem um episódio em que as crianças aprendem a imitar abelhas. Tem toda uma relação com o clima também, com dias que horas são muito quentes, horas são muito frios, como se agasalhar no inverno, num dia ventoso. Como é um desenho em inglês, na Inglaterra eles têm muito a situação do fog, que é uma neblina, que inclusive acontece durante o dia e que impossibilita muitas vezes se enxergar direito. Tem um episódio, inclusive, em que eles estão procurando um parquinho de diversões e se perdem no meio do fog em função de não conseguir enxergar. A poça de lama, como o maior terror dos pais da criança se sujar, nesse desenho é tido como a fonte de maior diversão para todos os porquinhos. Isso brinca um pouco com a imagem que a gente tem de porco ser um animal sujo, que se suja, que está sempre na lama. Então no desenho animado, essa família inteira toma como maior diversão poder pular nas poças de lama. Acontece que, para o desenho não ser totalmente o inimigo dos pais e das mães nesse momento, o que o desenho faz muito espertamente, na minha opinião, é ensinar aos telespectadores que antes de pular nas poças de lama, o certo é você vestir as botas de chuva. Então pelo menos tem aí uma redução de danos para que as crianças, quando vão imitar a Peppa e o George, não acabem se sujando completamente.
Mas o desenho, ele não se preocupa em manter as crianças limpas, não é uma preocupação da Peppa Pig. Se sujar com poça de lama é uma aventura para eles, é uma atividade lúdica, é uma brincadeira, é uma experimentação do corpo. Uma coisa interessante que eu observei nesse desenho é que os animais que aparecem como animais nos episódios, eles também são de certa forma humanizados. Eles recebem um rosto, uma carinha. A aranha, por exemplo, que eles encontram na casa da Peppa, ela tem 2 olhos, tem um nariz, uma boca, ela tem sentimentos, ela tem medo, ela sorri, ela só não fala, mas de resto, o resto tudo nela também tem um certo toque humanizado. Um aspecto que acaba sendo também, de uma certa forma, educacional nesse desenho, é que cada animal, cada personagem tem um nome que começa com a letra da sua espécie de animal. Por exemplo, a Peppa é Peppa Pig. Só que isso nem sempre funciona com o português, na nossa dublagem em português. Então a sua melhor amiga, Suzy, por exemplo, que no inglês é sheep, ovelha, no português já não dá certo. Então você teve que fazer uma decisão de manter o nome em detrimento de não conseguir fazer essa associação que os autores originalmente fizeram com a letra que começa o nome do animal. Uma coisa interessante aqui é que George é o único que não começa com P. Me parece que, de maneira geral, também o desenho brinca um pouco com essa ideia da dinâmica familiar, que é um pai, uma mãe, tem 2 filhos, né? A irmã mais velha, o irmão mais novo, que os irmãos também têm brigas, têm discordâncias, têm disputa por objetos, disputa por atenção. E também existe uma dinâmica muito interessante entre o casal da mãe e do pai, que chega a ser engraçada, porque ela retrata alguns clichês sociais e que a gente enxerga no desenho de uma maneira muito escrachada. Vou dar um exemplo. Nas histórias da Peppa, quase sempre a mãe tem razão. Quase sempre o pai se dá mal e acha que consegue lidar com alguma coisa e na verdade ele não consegue, ele se dá mal, ele julga errado alguma situação. Um exemplo disso é quando ele vai tentar pregar um quadro na parede e a mãe avisa, cuidado para não estragar minha parede. E ele acaba por quebrar a parede, rachar a parede e ter que repor ela antes que a mãe volte e perceba. Então isso é uma coisa muito interessante de colocar a mãe nesse lugar de alguém que está sempre coberta de razão e o pai no lugar desse atrapalhado, que se dá mal e que não sabe o que está fazendo na verdade, e está sempre sendo corrigido pela mãe e pelos próprios filhos em algum momento também. Isso é uma coisa que a partir de um certo momento começa até a incomodar quem está vendo. Tem inclusive 1 ou 2 episódios que eu me lembro em que a mãe, surpreendentemente, não tem razão. Isso é mostrado no desenho como algo de surpresa. Isso é um elemento em que todos se surpreendem quando ela não tem razão. Um deles é um episódio de outono em que ela acaba levando um banho de folhas de uma árvore porque ela julgou mal uma situação. Então essa é uma das únicas vezes em que a gente vê a mãe não tendo razão e os outros, inclusive, se assustando com isso e rindo depois dela. De maneira geral, esse é um desenho que apresenta uma aceitação boa à diversidade, a estrangeirismos, a diferentes acentos, sotaques, a diferentes cores. Mas tem algumas coisas interessantes aí pra gente pensar. Uma delas é que existe um preconceito muito forte contra o pai da Peppa, que é gordo. No inglês se usa a expressão fat shaming, que é tornar a gordura algo pelo qual a pessoa deveria se sentir envergonhada. Isso é um aspecto que na Peppa é bastante delicado, bastante complicado na minha opinião, porque vai criando, talvez na criança que enxerga esse desenho, algo muito pejorativo com relação a quem é gordo. Em vários episódios, a Peppa, inclusive, zomba do pai dela por ter um barrigão. Isso é uma coisa delicada, bem delicada de passar como imagem para criança pequena que cresce aprendendo que está ok zombar de algum atributo físico de outra pessoa que é diferente do que a gente. Com relação a estrangeiros, vejo 2 elementos interessantes que eu gostaria de colocar aqui. Um deles é que, em algum momento, a Peppa se corresponde por carta com uma amiga dela francesa. Ela faz uma amizade através da carta com uma menininha francesa. Inclusive, essa menininha vai visitá-la. Se não me engano, é um jumento.
Então vem a família inteira de jumentos da França e que vão visitar a família da Peppa. A mãe da Peppa, que sabe de tantas coisas, ela sabe também algumas palavras em francês e ensina a Peppa a falar algumas coisas em francês para se corresponder com essa amiguinha dela. Quando a amiga chega, elas trocam algumas palavras e aí quando os pais vão conversar um com o outro, o pai da Peppa se diz ser muito entendido de francês, mas fica depois envergonhado quando não entende. Que a relação da Inglaterra e da França sempre foi um pouquinho conturbada. Mas por outro lado nós temos aí o personagem do Pedro, que é o pônei, que é coleguinha da Peppa na escola e que ele é apresentado de uma maneira muito curiosa no desenho. Ele vem de uma família latina, não fica claro exatamente qual é o país de origem do Pedro, mas ele tem uma mania de chegar atrasado, de dormir demais. Então eu tenho uma sensação de que o Pedro é colocado como um personagem preguiçoso, não é comprometido, chega muitas vezes atrasado. Isso para mim também tem um certo toque de xenofobia aí. Tem coisas que são muito sutis e que podem escapar aos nossos olhos, e eu tô colocando aqui para vocês aquelas que me chamaram a atenção. Com certeza tem milhões de outras aí que vão escapar a essa análise. Vamos aos personagens então. A Peppa é uma menina de 5 anos. 5 anos é uma idade em que a criança começa já a introjetar mais fortemente regras e funcionamentos e uma certa moralidade social do que é esperado dela, de como ela deveria se comportar socialmente. É uma idade também em que as crianças começam a usar a energia de descoberta e relação com o mundo para um aprendizado intenso escolar. Então, geralmente é a idade em que as crianças começam a descobrir algumas letras, se interessar por começar a escrever seu nome, já tem alguma relação com números, gostam muito de histórias, tem uma criatividade muito grande. E é também uma idade em que as crianças estão começando a exercitar mais fortemente, utilizar as regras que estão aprendendo na vida para o jogo. Ganhar e perder passa a ser uma coisa muito interessante para elas. Claro que muito mais ganhar do que perder. Inclusive perder é uma coisa que a gente aprende desde pequenininho e que muitas vezes chega na fase adulta não sabendo direito como lidar com perda. A Peppa, então, é uma porquinha que não gosta de perder. Ela ainda está aprendendo esse jogo de ganhar e de perder. Tem um episódio muito interessante sobre isso, em que ela tem uma briga com a melhor amiga dela, Suzy, sobre um jogo que elas estão jogando e que uma considera que a outra tenha roubado e por isso não admite a derrota. Não fica muito evidente nesse episódio de quem foi o erro, porque a gente não sabe exatamente que jogo elas estão jogando e nem com que regras elas estão jogando. Fato é que ambas se sentem incomodadas com a possibilidade de perder e começam a acusar uma a outra de ter roubado. Roubar como o único artifício que elas consideram possível para que alguém vença elas. Então isso denota, na verdade, uma imaturidade com relação a conseguir perder. Isso do jogo, de colocar as regras que ela está devagarinho internalizando como moralidade social que ela aprende da escola, dos pais, colocar isso no jogo, colocar isso em funcionamento, colocar isso em teste com os iguais, com seus coleguinhas, com seus amigos, é uma coisa em que a Peppa está no meio desse funcionamento. E ela, nesse sentido, não é uma criança que outros pais, quando estão enxergando o desenho, considerem exemplar. Muitos pais e mães se incomodam com a forma como a Peppa lida com as coisas, que ela seria uma porquinha mimada, uma porquinha mandona, que ela não admite perder, que ela manipula o irmão mais novo. Mas se a gente for pensar em como uma criança de 5 anos está constituída, que condições, que recursos que ela tem até lá, nesses 5 anos que ela foi montando, a Peppa não está tão longe assim de como a gente enxerga nossos próprios filhos, nossas crianças com 5 anos. Claro que de uma maneira muito simplificada, porque um desenho não vai conseguir refletir toda a diversidade de uma criança na vida real. Mas a Peppa, com 5 anos, ela, na minha opinião, está muito bem representada como uma criança que está no meio
desse vucu-vucu de regra, de jogo, de poder se enxergar como vencedora, quem eu sou no meio dos outros. O fato dela ser irmã mais velha também e de algumas coisas já ter introjetado, ela testa isso no seu irmão mais novo, que é o que acontece também entre irmãos. Então eu vejo no personagem da Peppa uma coisa muito interessante e autêntica e para mim corresponde sim ao momento que uma criança de 5 anos está passando. Então a Peppa é essa menina criativa, é uma menina bastante expressiva, comunicativa, proativa, independente, ela puxa muitas vezes as brincadeiras. Quando ela não se sente bem com relação a alguma habilidade dela que é exposta, né? Por exemplo, tem um episódio em que ela está aprendendo a andar de bicicleta e os amigos dela apontam que ela ainda está usando as rodinhas auxiliares, ela se retrai, fica triste, vai ocupar um certo canto da amargura dela até que ela consiga de novo se sentir feliz por andar sem rodinhas. Ela pede ajuda do pai e o pai faz esse auxílio para ela conseguir andar sem rodinhas, então ela consegue voltar para os seus amigos orgulhosa de novo, feliz. O George é o irmão mais novo da Peppa. No desenho ele aparenta ter 2 anos, que está ainda desenvolvendo a sua fala, então ele fala relativamente poucas coisas. O choro é um recurso que o George utiliza muito para poder expressar quando ele não está satisfeito com as coisas. Uma das únicas palavras que o George fala em todo o desenho é dinossauro, porque dinossauro é o companheirinho dele de todas as horas e que eu diria que é um certo objeto transicional, talvez, para ele poder se sentir seguro. O George não gosta de comer verduras, nem legumes, nem frutas. Ele está numa fase em que as crianças, justamente na alimentação, passam a ser mais seletivas com o que comem de fato. Depois que as crianças descobriram o sabor de tantas coisas diferentes, né, a partir da sua introdução alimentar com 6 meses, experimentando de tudo, tudo é muito interessante. Aos 2 anos mais ou menos, dos 2 aos 5, pelo que se sabe da nutrição, é quando começa a fase de seletividade alimentar. As crianças já não estão mais tão interessadas porque já conheceram diversos sabores, texturas, não estão mais tão interessadas no alimento como algo a ser explorado, conhecido. Então elas passam a selecionar cuidadosamente as coisas que elas gostam e as coisas que elas não gostam. Então o George deixa muito claro que ele não gosta de comer alface, tomate, pepino, cenoura. Inclusive tem alguns episódios em que eles tentam convencer o George e sensibilizar ele, levar ele junto para o jardim para poder colher junto com o vovô Pig. E nada disso parece fazer sentido porque o George simplesmente não quer comer. Até que o vovô Pig, no momento, resolve desenhar no prato do George, com os legumes, um dinossauro, que é a figura com a qual o George consegue se vincular de uma melhor forma. Então, a partir desse momento, o George consegue comer o alimento, consegue comer os legumes e as verduras, porque ele associou ao dinossauro. A Peppa não aguenta mais ouvir falar de dinossauro. E isso justamente é uma coisa muito interessante, porque as crianças também passam por umas fases de fixação com alguma coisa, seja com objeto, seja com algum desenho animado, seja com algum alimento. E isso é uma coisa que vai passar e que justamente o George está vinculado com esse dinossauro. A coisa que o George mais gosta de comer é espaguete e bolo de chocolate. Quem não gosta, né, George? A mamãe Pig é uma pessoa que é retratada no desenho como muito amorosa, muito inteligente, que sabe de todas as coisas, que quase sempre tem razão e que trabalha em casa conciliando as tarefas da casa com o seu trabalho. As poucas vezes que a gente vê a mamãe Pig trabalhando, ela aparece no computador escrevendo alguma coisa. E parecem ser cartas, e-mails, talvez de cunho administrativo, não se sabe bem. O Papai Pig aparece como brincalhão, divertido, comilão e que quase sempre se dá mal nas situações. Um exemplo disso é que ele sempre cai nas poças de lama quando a mamãe ou as crianças advertem ele. Sobre o trabalho do Papai Pig, a gente acaba recebendo algumas pistas ao longo dos episódios. Ele trabalha no escritório juntamente com outros e parece ser algo ligado a números, equações, alguma coisa de desenhos arquitetônicos ou de engenharia civil, talvez. O Papai Pig também é alguém com muita paciência e que conta e inventa histórias para os filhos dormirem. O vovô Pig, assim como o papai, aparece como aquele que é um pouco mais atrapalhado em comparação com a vovó.
Então parece que nesse desenho os homens, ou as pessoas que estão ocupando esse lugar de homens, pais, vovôs, são apresentados como pessoas que julgam mal situações, são atrapalhados, não têm razão. E isso é uma coisa engraçada até certo ponto, mas a gente pode tomar isso também como elemento de análise para pensar esse desenho de uma maneira muito escrachada. A ênfase do Vovô Pig é em aventura, em exploração. Ele toma elementos da natureza e ensina também para os seus netos como apreciar a natureza. Ele é aquele cara que todo mundo tem em algum momento perto de si, que puxa para fora de casa, que puxa para as maiores aventuras, faz uma caça ao tesouro, vai com o barco visitar a Ilha do Tesouro, a Ilha dos Piratas. Ele constrói um trem, ele constrói um espantalho e ele envolve as crianças nesse processo e se diverte com as reações das crianças. É uma posição bastante bonita e, na verdade, é algo que a gente espere realmente de um avô. Que ele convide, que ele faça uma provocação com o corpo das crianças, que o corpo se desloque, que faça uma experimentação diferente do que aquela que os pais estão habituados a oferecer para os seus filhos. Da vovó a gente não fica sabendo muitas coisas, a gente mais ou menos imagina que ela tem uma trajetória bastante de dona de casa, porque a gente vê ela preparando alimento, a gente vê ela preocupada com o horário de alimentação, com o bem-estar de todo mundo, e ela é uma pessoa que dá um fim, dá um limite, um contorno aí para as loucuras do vovô. Uma coisa interessante que aparece nesse desenho é o personagem da Dona Coelha. Já percebeu que a Dona Coelha faz de tudo e mais um pouco? Ela é a pessoa mais trabalhadora, aliás, pessoa não, né? Ela é a personagem mais trabalhadora do desenho todo. Ela atende caixa de supermercado, ela vende sorvetes, dirige um caminhão guindaste. Ela faz tudo, não tem o que ela não faça. Inclusive, tem um episódio que brinca com essa posição de super trabalho que ela ocupa, em que ela adoece ou ela quebra o pé, não lembro mais, e as pessoas dessa cidade precisam ajudar a substituir ela nos seus trabalhos. E obviamente que elas não conseguem e pedem para a Dona Coelha voltar, ficar logo sadia para logo voltar a ocupar, fazer as funções que ela está habituada. E ela se divide em inúmeros bicos e trabalhos. E isso é uma coisa muito interessante porque mostra para nós a realidade de alguém que precisa de muitos trabalhos para conseguir sobreviver. Se você acha que esse desenho é inapropriado para o seu filho ou para sua filha, tenta pensar um pouquinho por quê. Não é um desenho no sentido exemplar de como as crianças devam ser, de como os pais devam ser, de como os avós devam ser. Não é disso que se trata nesse desenho. Esse desenho está fotografando uma família e brincando com essas dinâmicas familiares, brincando também com os momentos em que a Peppa e o George se encontram em termos de desenvolvimento psico-socioafetivo. Então, se tem algum elemento que mesmo após essa análise esteja te incomodando nesse desenho, talvez seja uma boa ideia sentar junto com seu filho, com a sua filha, assistir o desenho e depois do desenho poder problematizar com seu filho aquelas questões que você acha que não são próprias ou que não estão adequadamente trabalhadas e você fazer esse trabalho com seu filho. O desenho, ele não se propõe a dar conta de uma educação total dos seus filhos. O desenho por si só, ele é um entretenimento. Mas a gente pode sempre utilizar também o entretenimento como uma forma de problematizar alguma questão que esteja incomodando ou que esteja muito à tona aí com relação à educação dos nossos filhos. Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham curtido essa análise aí sobre a Peppa. Se você tiver algum desenho que gostaria de me sugerir para eu analisar, eu aceito com prazer. Um beijo e até a próxima. Tchau!